Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração, um bom começo de noite e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo aí para a gente trazer as notícias do Vasco da Gama, vídeo polêmico, o qual a gente vai falar bastante sobre a situação aí da SAF. O Cruzeiro hoje, o futebol foi vendido por Ronaldo Fenômeno, 90% aí das ações da SAF foram compradas aí pelo Fenômeno. Pessoal, a gente vai falar muito aqui também sobre a declaração da Carol, da empresária aí, que falou hoje sobre a ajuda aí ao Vasco da Gama. E eu já sabia. Bom, meus amigos, e a situação de reforços, hein? O Vasco anunciou hoje mais 2 reforços. Isto mesmo, o Edmar, e o Vasco acertou agora de tarde com o Yuri Castilho. Notícia que acaba de sair. O Vasco espera aí também, no decorrer deste final de semana, fechar aí com mais reforços. E a gente vai falar aqui sobre o diretor executivo do Vasco da Gama, que pode chegar a qualquer momento, que é o Newton Drummond, e vamos falar aqui sobre a AGE. Afinal de contas, houve a coleta das assinaturas hoje lá no Vasco da Gama, certo? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, primeiramente com relação à SAF. Hoje, o Ronaldo Fenômeno, ele anunciou aí que terá 90% da SAF aí do Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno, o novo dono do Cruzeiro. Laureano, o que isso tem a ver com o Vasco? Tudo, porque internamente dentro do Vasco da Gama se estuda aí a possibilidade do Vasco da Gama ser transformado num clube empresa. O Cruzeiro foi vendido aí por uma bagatela de 400 milhões de reais, dinheiro de pinga, para a história grandiosa a qual o Cruzeiro tem no futebol brasileiro. E é o seguinte, muitos torcedores do Cruzeiro revoltados aí com essa situação, os criadores de conteúdo do Cruzeiro reclamando. E é o seguinte, a gente espera que isso não aconteça com o Vasco da Gama. Eu, pelo menos, tenho esta opinião. O Cruzeiro sendo comprado aí pelo Ronaldo, que no outro dia disse que lá no Valladolid da Espanha ele só pensa em ter lucro. Mais importante do que o resultado é ter lucro. Então, essa vai ser aí a mentalidade do Cruzeiro em 2022. Bom, com relação à situação aí envolvendo a Carol disse hoje que está buscando aí soluções e que essa solução será demorada. E ela finalizou elogiando o Vitor, né, que é o Vitor Roma, e o Luiz, que é o Luiz Melo. Disse aí que está em completa sintonia com o Vasco da Gama. E abre aspas aqui para Carol. Se eu fechar um simples patrocínio, vai ter exposição da minha marca, mas não vai resolver os problemas do Vasco. Conforme a gente sabe,
né? O Vasco da Gama precisa aí de capital externo, do exterior, para que tenha soluções nas suas finanças. Essa é a grande verdade. Então, a gente aguarda aí soluções para o Vasco da Gama. Carol falou que essa solução será demorada. Lembrando que a diretoria do Vasco desfez aí do Levenciano que tinha uma proposta e tem para poder resolver o problema do Vasco através da implementação aí do projeto Somamos, que é uma alternativa à SAF. Deixa aí nos comentários. Galera, o Vasco pode anunciar a qualquer momento Newton Drummond para ser aí o executivo do futebol. Newton Drummond, que trabalhou no Coritiba neste ano, que fez história lá no Internacional, pode ser o executivo do Vasco da Gama. Com relação a reforços, o Vasco da Gama hoje anunciou, me pegou aí de surpresa, né? O Vasco anunciou o jogador Edmar do Red Bull Bragantino. Me pegou de surpresa porque o Vasco já está palavrado aí com Cortez. É um jogador que deve ser apresentado aí a qualquer momento também, o lateral esquerdo que jogou no Grêmio. E este jogador, o Edmar, ele tem 35 anos. Vamos ver se ele vai jogar futebol ou se ele vai vir jogar bingo, se ele vai vir jogar pôquer com o Salgado aí no famoso carteado do final de semana. E pessoal, além disso, o Vasco apresentou o Cangá, contrato aí de 3 meses com o equatoriano que chega do Delfim. Contrato dele de 3 meses é aí de experiência. Ele indo bem no campeonato estadual, o Vasco da Gama vai renovar o contrato dele até 2022. E eu pergunto para vocês, será se o campeonato estadual serve para dizer se o jogador está preparado ou não para ter 1 ano de contrato? É a pergunta que eu faço. Então, 2 reforços anunciados aí. Bom, amigos, com relação a mais reforços sendo apresentado aí para as últimas horas aí do dia, que podem aparecer hoje. Anderson Conceição aí em fase final com o Vasco da Gama, aguarda, está mantendo a forma física lá no Canadá, pode ser anunciada a qualquer momento. Diretoria do Vasco muito confiante com relação à situação do Diego Souza. Diego Souza já está com a proposta do Vasco da Gama na mão, 2 anos de contrato, informação aí apurada, e simplesmente aí a gente aguarda um parecer do Diego Souza, que está passando férias nos Estados Unidos. Jorge Ricaldi, o Vasco da Gama espera anunciar o Jorge Ricaldi. O empresário do Jorge Ricaldi, de todas as formas, está tentando o trazer aqui para o Vasco da Gama para disputar aí os campeonatos que o Vasco terá neste ano aí, e o principal deles que é a Série B, jogador lá do Olímpia. E galera, o Vasco acabou de anunciar o atacante Yuri Castilho, é o 3º jogador que o Vasco da Gama traz do CSA. Primeiro foi o Yuri, Thiago Rodrigues e agora o jogador de 26 anos, Yuri Castilho, novo reforço do Vasco da Gama. Vamos aguardar aí o Vasco contratando todo o time do CSA. E com relação à situação da AGE, hoje teve a coleta, muita movimentação lá na porta de São Januário, novos associados aí simplesmente ingressaram hoje no quadro social do clube e a gente aguarda a atualização, até porque existe uma expectativa imensa que na tarde de hoje a gente tenha conseguido chegar a 60% das assinaturas.
Perfeito? Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!